Boa noite, queridos. Eu recebi a incumbência de trazer a mensagem na continuação do nosso culto. E a parte do culto que a gente para ouvir e cultuar a verdade do Evangelho. E coube a mim essa honra. Então eu queria fazer uma oração breve e começar a trazer para vocês a mensagem que Deus falou para o meu coração e espero que também traga luz e traga vida para o seu coração. Pai amado, muito obrigado pela palavra de Jesus, pelo Cristo encarnado que se fez, o Deus que se fez carne, para trazer perdão, trazer bondade, trazer misericórdia para a minha vida, para a vida dos meus irmãos. Eu peço que o Espírito Santo, a única força capaz de me convencer do meu pecado, da minha justiça e da existência de um juízo eterno, me convença, me traga de volta, traga o meu irmão de volta. Abra, Senhor, os ouvidos do nosso coração, os ouvidos da nossa alma para ouvir essa mensagem. A despeito do pregador, Espírito Santo de Deus, eu peço que o Senhor fale cada coração, para a glória de Jesus. Amém. Bom, gente, rapidinho, eu não queria ser demorado, mas eu sei que falo muito. Dia 31, ontem, foi dia da Reforma Protestante. Em 31 de outubro de 1517, um monge chamado Martinho Lutero, ele fez um protesto. Ele não concordava com as práticas da igreja dele. Ele era da Igreja Católica Romana, né? Na verdade, era a única igreja que existia no Ocidente. E a Igreja Católica Romana, por conta da história, ela passou a ser a embaixadora de Deus, a porta-voz de Deus. E quanto a essas coisas, ele começou a ler a Bíblia e não concordou com a Bíblia. Não concordou com a postura, a teologia deles. Então ele escreveu 95 teses, pregou na porta de uma catedral na Alemanha, falando assim, tem que consertar isso, tem que consertar isso. Ele não estava agredindo a ninguém, ele estava querendo reformar, avivar a igreja, ele estava querendo que a igreja mudasse, voltasse para os caminhos de Deus. Bom, essas 95 teses, elas startaram um processo, começaram um processo de manifestação popular. Várias outras pessoas somaram esse processo. A Igreja Católica ela não aceitou a posição do Lutero, excomungou ele, inclusive tentou prender ele, mas os príncipes lá da Alemanha protegeram, levaram ele para um castelo lá, e aí ele começou a escrever sobre teologia. Várias outras pessoas começaram a entrar nesse movimento, João Calvino, Melanchthon, Menos Simons, vários outros pensadores e teólogos começaram a aderir ao movimento. Bom, anos depois começou a ficar uma coisa com muita teologia diferente e tal, então o pessoal chegou assim, bicho, vamos analisar o que nos une, o que é imprescindível e que nos une como igreja de Jesus e o que é negociável, né? Então, um camarada achava que o batismo tinha que ser dentro da água, outro não, tinha que ser fora da água, e um tinha que dizer que a ceia tinha que ser assim, outro dia que a ceia tinha que ser assim, mas tinham 5 coisas, que eram 5 pilares, que eram extraídos dessas teses das Institutas do Calvino, que eram inegociáveis e que eram comuns a toda a fé evangélica. E quando a pessoa, um grupo, não tinha um desses 5 pilares como fundamental, eles não eram considerados reformados, né? E membros da Reforma Protestante. E eles, em latim, eles estabeleceram que eram 5 solas, onde solas quer dizer somente. Bom, então vamos lá. Sola Escritura. A Bíblia é a única norma de fé e prática, né, da igreja. O protestantismo aceita que só as doutrinas que estão escritas, que são inspiradas por Deus e estão registradas na Bíblia, elas têm valor, né? E na época a Igreja Católica e vários outros grupos, eles achavam que tinham revelações, ou então a palavra do Papa era inegável, inegociável, era perfeita, era a voz de Deus na Terra, e algumas tradições eram passadas também como se fossem história não bíblica, mas de mesmo valor. Então aparecem algumas coisas do tipo
a Imaculada Conceição de Maria, e coisas que eu valha, né? E o Lutero e os reformados falam assim, cara, isso não está na Bíblia, não tem sentido bíblico e eu não concordo com isso. Bom, o que eu queria falar para vocês é o seguinte, tá cheio de igreja aí que o sola escritura só está no nome, né? Se você também ouve alguma coisa que você ouve, opa, arranhou, abre a Bíblia lá, questiona, porque pode ser que você esteja ouvindo uma pessoa que não sabe, ou então finge que sabe, mas não pratica, que só a escritura, né, que fala do Deus vivo, fala do Criador, ela tem poder para salvar a minha vida e a sua vida. Vou ler um versículo só para a gente reforçar isso. João 5,39. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Ou seja, Jesus fala que as Escrituras testificam dele. Não é a palavra do presbítero, não é a palavra de um pastor, do apóstolo fulano, do bispo cicrano, seja lá de quem for, cardeal cicrano, não interessa, rabino não sei quem. Se está contra as escrituras, esquece, tá bom? Solos Cristos. Os sacerdotes, né, católicos da época, eles falavam, não, se você precisa de ajuda, se você precisa de ser salvo, você fala comigo, se confessa aqui que eu te perdoo, então você deixa uma chamada indulgência, você paga pelo perdão antecipado, você vai fazer uma coisa errada, deixa um dinheiro aqui como oferta pelo teu perdão e está tudo resolvido, porque eu tenho autoridade para te perdoar os pecados, e a Bíblia não fala sobre isso, a Bíblia não negocia esse tipo de coisa, só Cristo perdoa pecados. E o pecado perdoado, ele passa pelo arrependimento, pela transformação de caráter, pela transformação de vida. Não estou dizendo que a gente, a partir do momento que se converte, nunca mais vai pecar. Mas toda vez que a gente peca, é a santidade de Cristo que nos convence de que a gente precisa de voltar para o caminho. Então, saibam que não existe líder. Não existe, o reverendo fulano, o guru cicrano. Não, só Cristo. Outro, inegociável. Qualquer coisa diferente disso pode levantar e sair, porque não é para você, pelo menos não é para mim, tá bom? Então vamos lá. 1 Coríntios 8, versículo 6. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos. Nós só vivemos para o Pai. Jesus Cristo. E um só Senhor, vírgula, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por Ele. Então só há um Senhor, Jesus Cristo. Então, se te apresentarem outro Senhor, corre muito, porque não é de Deus. Só lhe deu glória. Esse pilar da teologia reformada afirma que o homem foi criado para a glória de Deus, né? E tudo que ele fizer se destina a glorificar Deus. E também, por outro lado, também ninguém merece glória, honra, louvor, rasgação de seda, seja lá o que for. Toda glória só Deus, a ninguém. Não adianta o cara ser um cara muito versado em Bíblia e o cara fala um discurso maravilhoso, arrebatador, não interessa. Toda glória e somente a glória a Deus. Apocalipse 5:13. E eu vi que toda criatura que está no céu e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e todas as coisas que neles há, dizer: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas as ações de graça, e a honra, e a glória, e o poder para todo sempre. Amém. Então é isso. Então você não tem outro Deus que mereça a glória. Não tem. Mereça a glória, mereça alguém ajoelhado na esquina e acendendo vela e fazendo... Não. Só a Deus glória. Sola gratia significa só a graça. Além da graça ser um atributo de Jesus, né, ele é a graça encarnada, ele veio, né, e vimos a sua glória, a glória do Pai, né, essa graça salvadora que nos permite chegar a Deus. Sem Jesus é impossível. E
e sem a graça, sem ser algo gratuito. Graça significa isso, vem de graça, né? Não comprei, eu não mereço. Então, se alguém fala de alguma coisa, que além da graça você tem que fazer um carnê, se além da graça você tem que fazer uma novena, se além da graça você tem que ficar de joelho, se além da graça você tem que acender vela, cai fora. Cai fora porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Você não vai ser bonzinho o suficiente para acessar. Por mais que você se esforce, por mais que você seja legal, para ser melhor colega do colégio, do trabalho, do bairro, melhor vizinho, se você não tiver a graça de Deus, você não tem Deus. Você não ganha a salvação, não alcança a salvação se esforçando muito, nem se esforçando pouco. Porque a gente é insuficiente, a gente não tem esse poder, só a graça. Vamos lá, Romanos 11, versículo 6 fala sobre isso. Mas se é por graça, já não é mais pelas obras. De outra maneira, a graça já não seria graça. Ok? Então, não pense que você vai ser alcançado por outro poder que não pela graça. E, finalmente, sola fide, é a quinta coluna, né, que define se é uma igreja cristã, se você tem uma fé cristã, é sola fide, somente a fé. Ou seja, o homem é justificado do início ao fim, quando ele crê no sacrifício de Jesus. Quando é a fé dele no sacrifício de Jesus. Quando ele coloca a esperança da salvação em Jesus. Então, só quando ele adere ao Evangelho, a mensagem de Jesus, pela fé, que ele consegue chegar à salvação. Isso não vem de nós, é um dom de Deus. Deus, através do Espírito Santo, nos convence do nosso pecado, da justiça e do juízo final, de que a gente está destituído, a gente está longe da graça de Deus e só conseguimos alcançar a graça, a bondade de Deus, aderindo e falando: eu tenho fé no Salvador Jesus Cristo. Eu tenho fé que essa palavra é para mim. Então, novamente, se você acha que a fé e mais uma acender vela vai ajudar, não vai ajudar nada. Você acha que fé e um pé de coelho vai te ajudar? Esquece o pé de coelho. Você acha que a fé e um cristal, ou uma carta de tarô, ou qualquer coisa que seja, ou ser bonzinho? Não. É só a fé em Jesus Cristo. Só a fé em Jesus Cristo. E se algum lugar te falar: bicho, não, sabe o que é? Se você fizer isso, se você fizer a corrente dos 7 dias e tem fé em Jesus, é só a fé. É só fé. Então você não precisa de fazer corrente, não precisa de fazer 15 dias disso, 15 dias daquilo. Fé em Jesus. Tá? Bom, então Martinho Lutero, quando ele leu Romanos 1,17, chegou numa parte que fala assim: o justo viverá pela fé. Aí o Concílio de Trento, que foi um concílio católico para rebater as teses lá do Lutero, o que ele fez? Ele foi considerado anátema, anátema é maldito, condenado, ele foi riscado, né, do livro da vida pelo Concílio de Trento, porque ele achava que era a fé. E para a Igreja Católica, os justificados eles são justificados por Cristo e por boas obras. Então não precisava da justiça divina somente, tinha que ser uma mistura. Eu tinha que fazer muito esforço do meu lado e Jesus fazia a parte dele. Cara, não tem esforço que eu faça, não tem esforço que você faça que garanta a salvação. Né? Romanos 3, 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Romanos 3, 28. O homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Ou seja, você pode cumprir todas as leis, todas, mas sem Jesus você não é nada. E sobre esse último sola, eu queria falar rapidamente. Né? Isso aí foi introdução, gente, olha só. Nós vamos esforçar para ser breve. Vou ler dois livros, 2 capítulos diferentes, 2 textos diferentes. Abacuque 2,
Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que a pessoa, ao ler o que correndo passa, para que possa ler o que correndo passa. Deixa eu corrigir aqui. Ou seja, uma pessoa correndo vai ver tão grande esse testemunho que tem que escrever, que mesmo correndo ele consegue ler. Então tem que ser uma coisa bem grande, né? Porque essa visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará, e não mentirá. Se tardar, espera, porque certamente virá, não tardará. Ou seja, o que Deus vai falar é uma verdade absoluta e que vai acontecer. E aí ele avisa para a pessoa que está correndo, que está escrito lá na tábua lá que Abacuque escreveu: eis que a sua alma se incha e não é reta, mas o justo viverá pela fé. Ou seja, é uma advertência para que a pessoa que tem uma vida soberba e acha que há outro caminho, se não viver pela fé em Deus, ele tem a alma inchada e não é reta. Tá? Romanos 1, 15 a 17. E assim, quanto está em mim, eu estou pronto para também vos anunciar o Evangelho, a vós que estáis em Roma, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Bom, então a grande pergunta é assim, Ricardo falou que só a fé. Ele deu 2 textos sobre fé. E aí, mas eu tenho fé aberta, sou uma pessoa cheia de fé, sou impressionante, todo mundo gosta de mim, diz que eu tenho fé. Mas vamos dizer, eu queria falar para vocês o que é a fé bíblica, né? Não estou falando da fé na cultura popular, né? A fé bíblica. Ela não é otimismo. O otimismo é aquela atitude da pessoa que acha que tudo vai dar certo, não que no final tudo vai acontecer. Então esse é o otimista. Mas isso não é a fé bíblica, né? Pode ser fé para a cultura popular, mas não é a fé bíblica. Não é uma esperança. Eu tenho esperança de que isso tudo vai melhorar e tal. Não, a fé bíblica não é a esperança, tá? Nesse sentido de você, não, eu tenho esperança de ficar rico, eu tenho esperança de me casar. Não, isso aí é outra coisa. A fé bíblica não é uma coisa aleatória. Não é vai que dá certo. Não existe isso. Também não é uma crença, né? Porque a fé muçulmana é uma fé, mas não é uma fé bíblica, né? A fé, sei lá, de outro grupo religioso que não professa esses 5 solas, ou não aceita nenhum deles, ou questiona algum deles, ou não age coerentemente com eles, é uma fé que passa a ser uma crença. Então a fé, eu creio que o ônibus vai passar daqui a meia hora, isso não é fé, né? Eu creio que o sol daqui a pouco está se pondo, isso não é fé, pelo menos não é fé bíblica, né? A fé do dicionário, né, ela significa mais ou menos assim, uma convicção intensa, persistente de algo abstrato, que a pessoa acredita e ela, por isso, na cabeça da pessoa vira uma verdade, né? É uma maneira através de que são organizadas as crenças religiosas, ou seja, é uma religião. Então tem a fé islâmica, a fé budista, e no dicionário fé nesse sentido, né? Também é considerado aquele crédito que você dá um documento. Esse documento, a sua carteira de identidade, você apresenta num lugar e fala assim, não, como é um documento oficial, ele tem fé pública. Então, fulano de tal é fulano de tal mesmo, está escrito aqui, né? Se você faz uma escritura, o camarada vai pedir um monte de documento. Todos aqueles documentos têm fé pública. A escritura tem fé pública. Ou seja, elas são acreditadas, elas são vistas como verdadeiras porque tem algo que valida elas, né? Mas não é esse sentido que a gente está falando, né? A palavra que eu li lá em Abacuque, para fé, eu vou falar em o hebraico macarrônico, brincando aqui, né? Mas muná, que significa fidelidade, estabilidade, verdade, caráter justo, modo de vida justo. Então, quando ele fala assim, lá em Abacuque, que o justo viverá pela fé, significa que a pessoa justa ele tem uma conduta justa, né? É um modo de vida, né? É um caráter e um modo de vida justo. No Novo Testamento,
a tradução, né, vem de pistes. Também não vou falar o grego, né? É o que está escrito lá, pistes. Para o grego comum era a mesma palavra de a crença de que alguma pessoa é verdadeira. Não, fulano pistes, fulano falou verdade. Quando a pessoa faz alguma coisa com sinceridade, é pistes para o grego. Quando a pessoa faz uma coisa de boa fé, ou seja, ela não está querendo enganar ninguém, pistes a palavra. Acontece que no Velho Testamento a monar é usado várias vezes, né? Só que 2 vezes só ela é traduzida como fé. Ele traduzem ela como esperança, como fidelidade de Deus. Tem vários. A palavra monar aparece várias vezes, mas só 2 vezes ela é traduzida como fé, né? E uma delas em Abacuque, né? Que eu acabei de ler. Já no Novo Testamento, a palavra pistes, e suas derivações, né, aparecem pelo menos 240 vezes. No Novo Testamento, ela é ressignificada, ela recebe um novo peso, né? Ela, além de ser algo verdadeiro, a crença em que alguma coisa é verdadeira, seja uma coisa de sincera, né? Ela passa a ser usada como um meio de que Deus opera pelo Espírito Santo. É a fé que nos mostra que Jesus Cristo é o único Salvador, né? Por outro lado, é a fé em Deus que as pessoas professam, né? Como os patriarcas lá do passado, os heróis da fé, os salmistas que afirmam o meu socorro vem do Senhor, também é traduzido por fé, né? Eles têm a certeza no caráter de Deus. Também aquela fé que a pessoa tem em Jesus, como no caso do cego, né, do leproso, que falou assim, olha, eu voltei porque eu sei que você é Deus, né? Jesus, quando pergunta lá pro camarada lá que era aleijado de nascença, e falou assim, você tem fé? Então levanta e anda, né? Então seria a fé em Jesus, também considerada na tradução de pistes é usada, a fé, a palavra pistes é usada nesse sentido. Quando a gente fala em fé também no Novo Testamento, fala assim, a doutrina religiosa dos apóstolos, assim, vocês permaneçam na nossa fé, ou seja, tudo aquilo que os apóstolos ensinaram era considerado fé. Então, nota que a palavra fé para o Novo Testamento, ela difere daquela pessoa do uso coloquial que a gente tem. Eu tenho fé que o pôr do sol vai acontecer daqui a pouco. Eu tenho fé de que amanhã, a tal hora da manhã, o sol vai nascer. Eu tenho fé que não vai chover, eu tenho fé que o ano vai passar. Eu tenho fé no meu time, vai ganhar esse ano. A fé é baseada, a fé do Novo Testamento, ela é baseada em fatos, né, que a gente não vê, mas que são fatos espirituais. Então, por isso que ela tem um valor diferente dessa fé no pé de coelho, a fé na cartomante, a fé no horóscopo, coisa que o valha. A nossa fé é baseada em fatos, é baseada no Espírito Santo, que nos convence, é baseada no sacrifício de Jesus, que foi único e suficiente. Eu queria fazer, já que eu já falei dos 5 solas, eu queria fazer um exercício aqui, eu vou ler um texto e depois a gente vai tentar encaixar para vocês verem como a Bíblia, esses conceitos do solas estão entranhados. Eu vou ler, na verdade, 2 textos que estão seguidos, são de Efésios, e a gente vai ver como estão presentes esses conceitos. Efésios 1, 12 a 14. Com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, e que também vós estáis, depois de ouvistes a palavra da verdade e o evangelho da vossa salvação, e tendo nela também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da glória para o louvor da sua glória. Efésios 2, 4, 9. Mas Deus, que é riquíssima em misericórdia, pelo seu muito amor, com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou, juntamente com Cristo.
pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para nos mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela benignidade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de Deus, de nós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Ou seja, de Efésios 1, 12 a 14 e Efésios 2, 4 a 9, e na verdade isso é só para mostrar para vocês que esses 5 solas, na verdade, eles são constatações bíblicas e são constatações necessárias para ser uma igreja cristã de fato, ela reconhecer nas escrituras essas afirmações. Então difere a nossa fé, a fé cristã, se difere da fé evangélica, a fé reformada, ela difere das outras porque esses valores são inegociáveis, não são brincadeira, não são... Por isso que é tão importante a Reforma Protestante, porque ele resgatou esse sentimento e nos coloca na situação de que somos continuidade, né? Ou seja, nós somos pessoas reformadas e nos reformamos, né? Transformáveis pela renovação da nossa mente em Cristo Jesus. Ou seja, a reforma não para porque ela reforma o nosso interior, ela limpa o nosso caráter. Então vamos voltar para o exercício do solas aqui, para você ver que em toda a Bíblia, se você for ler, você vai encontrar isso, né? A glória de Deus sendo central, né? O Cristo sendo central, a Escritura, a Bíblia sendo central, a fé como elemento central e só a glória a Deus como elemento central. Então vamos lá em Efésios 1:12, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, só lhe deu glória. Nós, que primeiro esperamos em Cristo, solo Cristo, em quem também vós estáis, depois de ouvir a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, sola Escritura. E tendo nela também crido, novamente, sola fides, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. A promessa e o processo de selar nosso coração com essa certeza é sola graça, ou seja, só por graça. Nós enxergamos que, continuando, e qual o pendor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Ou seja, a herança que nós temos nos dá a certeza da glória de Deus e só a Ele, só lhe deu glória. Efésios 2:4, vamos continuar nosso exercício, a 9. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, com que nos ensinou, quando nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Sola gratia, solo Christus, né? E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Jesus está sentado nos lugares celestiais e é o único que nos faz assentar junto com Ele. Então, solo Christus, para nos mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela benignidade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos. Novamente, sola gratia, por meio da fé, sola fide. Isso não vem de vós, é dom de Deus. É dom de Deus, só lhe deu glória. Não vem das nossas obras para que ninguém se glorie. Então vem de Deus, só lhe deu glória novamente. O que eu estou falando é que isso é uma chave para interpretar a Bíblia. Você vai enxergar na Bíblia como o centro do Evangelho, o centro da Bíblia nos coloca na posição de dependente de Deus, de alvo da misericórdia. Não merecemos nada. E isso aí é inquestionável, gente. Se você acha que a gente é muito alvo daquele negócio, ó, você tem um cartão de crédito porque você merece. Você tem isso, você comprou o carro tal, a margarina tal, porque você merece ser feliz. Não. Salvação, ninguém merece. Salvação é só lhe deu glória. Solo Christus, sola fide, né? Sola gratia, sola Escritura. Fora disso, amigo, você vai patinar e não vai encontrar. Eu queria resumir a pregação, então, na verdade é uma afirmação, que é o único Deus
existe só um Deus, o único Deus que é digno de toda a glória. Ele hoje se revela através do Espírito Santo, através das Escrituras, para que pela sua misericórdia e pela sua graça, nós pecadores, por meio da fé, somos reconciliados e perdoados e salvos por Cristo Jesus. Vou repetir, o único Deus. Isso é o pensamento da igreja cristã, é o pensamento da Bíblia, né? E é o pensamento que eu quero ter e eu quero que vocês tenham também. O único Deus, digno de toda glória, hoje se faz revelar pelo Espírito Santo através das Escrituras, que pela misericórdia e graça, nós que somos pecadores, por meio da fé, somos reconciliados, perdoados, salvos por Jesus Cristo. Se vivemos, vivemos com Cristo e por causa da misericórdia de Deus. Não é nossa simpatia, não é nossa beleza, não é porque nós rezamos bonito, não é porque nós acendemos a vela no lugar certo, se de botasse mais para cá, mas para lá não tinha agradado, mas essa agradou porque foi dentro do molde, não. Então vamos lá, vou repetir novamente, porque é um resumo. O único Deus, o único digno de toda glória, só lhe deu glória. Hoje se faz revelar pelo Espírito Santo através das Escrituras, sola Escritura. Se alguém aparecer com um testamento novo, uma carta nova, com uma revelação muito diferente e que questiona o Evangelho, sai fora. E que pela misericórdia e graça, não foi bondade minha, foi pela graça, nós pecadores, através da fé, aderimos a esse contrato, aderimos a Jesus e confessamos, eu creio que Ele é capaz de me salvar, porque eu não sou. Então, sola fides. Somos reconciliados, perdoados e salvos por Jesus Cristo. Ninguém mais, ninguém melhor, Ele é o único. Solo Cristo. Cerca de 240 vezes a fé é mencionada no Novo Testamento. Então, escolher um versículo para falar sobre fé é um trabalho, porque tem 240 vezes que a palavra pisteus é usada como fé. Pisteus é usada como outras coisas, mas como traduzida como fé, 240 vezes. Mas entende? Não é a fé na fé, não é aquela fé no amuleto, a fé na sua simpatia, a fé no seu conhecimento bíblico fantástico, não. É fé em Jesus, inegociável. Não pensa que dá para negociar. Sem Jesus é inegociável, você não entra na presença de Deus sem Jesus. Bom, não é fé no Buda, não é no pé de coelho, não é na fé no tarô, não é no seu sei lá o que. Eu não sei o que você gosta, o que te falaram que é bom. Mas não é nada disso. Não é no seu bom caráter. Você é acima da média e tudo mais, mas não é isso. Não, presta atenção, não é isso. Não é você ser bonzinho, não é você ser religioso. Só o Espírito Santo é capaz de me convencer das minhas insuficiências. Só Ele é capaz de me convencer da minha fragilidade, do meu pecado. Só Ele é capaz de transformar letras mortas, né? A gente tem a Bíblia aí, eu tenho um monte de Bíblia, você tem em casa. Tem gente que bota aberta na mesa da sala para espantar mal olhado. Mas isso aí, se vai arranhar teu ouvido, sinto muito. Mas isso é letra morta, é papel e tinta. Isso não produz vida, não espanta demônio, Bíblia aberta. Não espanta. Você tem um monte de Bíblia na prateleira, não adianta nada. Somente as Escrituras. Elas que revelam o caráter de Deus e revelam aonde eu tenho que mudar, onde você tem que mudar. Só o Espírito Santo me convence que eu preciso de uma graça divina. Um favor imerecido. Só o Espírito Santo fala assim, Ricardo, você não vale nada. Você não consegue nada. Mas mesmo assim eu te amo. Só a graça. Só a graça. E só a fé. Somente a fé em Jesus. Não tenha fé em outro. Não tenha fé na tua prática religiosa. Não tenha fé em você repetir um salmo 500 vezes vai te melhorar. Você repetir o Pai Nosso, repetir alguma coisa. Não. A única coisa que te permite é sonhar com a eternidade.
é a fé que Jesus Cristo veio, morreu pelo meu pecado, pelo seu pecado e ressuscitou. E hoje ele vive. Então somente a fé nesse Cristo. Só um Deus maravilhoso, bom caráter, criador, dono de todas essas coisas, todo-poderoso, o cara que fez o universo inteiro. Nenhum outro Deus, Baco, sei lá, nem sei, o nome de outro Deus aí que você possa imaginar, nenhum santo católico ou não católico, nenhum monge, ninguém, nenhum mestre, nenhum guru, nenhum rabino, ele vai te iluminar. Preste atenção, só Deus é capaz de transformar um pecador como eu. Bons conselhos não vão mudar isso. Bons conselhos, eles, ou pessoas sábias, ou livros bacanas, não vão mudar isso. Sabemos então que só um Deus, toda a glória. Ele não divide a glória dele com ninguém. Ele não tem intermediário. Ele não tem despachante. Se você chegar num lugar que tem um despachante, tem um cara que é o cara do pedágio, se você não vai para frente, se não passar por ele, você não chega, a tua resposta de oração não chega porque você não falou direito com fulano e fulano tem que interceder por você de uma forma especial, pula fora. Porque Deus rasgou essa história. Não existe mais sacerdote. Martinho Lutero, uma das coisas que ele implantou, uma das primeiras coisas que ele implantou, ele pegou a Bíblia que estava escrita em latim, em grego, traduziu para o alemão, para a linguagem comum da época, ele era alemão, para que as pessoas elas lessem as escrituras, elas mesmas, não precisava de um sacerdote, não, peraí que um tantinho, você tem dúvida de quê? Peraí que eu vou falar, eu vou lá dentro, eu vou buscar a resposta, te trago. Não, você tem esse poder, você tem essa responsabilidade de ser sacerdote. É o que Martinho Lutero chamava de sacerdote universal do crente, ou seja, todo mundo que tem experiência em Jesus é um sacerdote, é um ministrador, é um servo de Deus. Então não tem ninguém melhor do que você para ler a Bíblia para você. Eu posso te ajudar, várias pessoas podem te ajudar, mas ninguém é pedágio, ninguém é o caminho senão Jesus. Bom, que essas verdades que aquecem o meu coração nesse momento aqueçam o seu. Que só a fé em Jesus, que só a graça maravilhosa de Deus, só a Escritura, a Bíblia, não é, você pode ler Shakespeare, Platão, Homero, e Lusíadas e um monte de coisa, mas só a Bíblia ela traz resposta para o seu coração. Só a graça, só a fé, só Cristo. Toda a glória somente a Deus. Esses são princípios inegociáveis. São princípios que eu quero que a minha vida se norteie daqui para a eternidade. São a âncora que nos estabilizam no dia da tormenta. Raízes fortes. São raízes plantadas no Evangelho. Não na crença, não no otimismo, não em qualquer outra religião ou manifestação que não é essas aí que estão aí. Então eu queria fazer uma oração com vocês. Cristo Jesus, nós somos gratos pela manifestação de bondade do Deus Santo que morre na cruz por um pecador como eu, como meu irmão. E pela fé, nós tomamos posse dessa herança bendita. Nós nos fazemos povo de Deus através desse sacrifício de Jesus. Peço que eu e meus irmãos tenhamos na Escritura alegrias incontáveis, transformação de alma e de coração. E que toda a glória seja eternamente dada a Ti, todos os dias, até o fim dos tempos. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, queridos.